Aleluia. O mundo lá fora, eles falam assim: a minha casa é a sua casa. Mas aqui a casa é nossa. Aleluia. Não é minha, não é dessa igreja, é do nosso Deus. Sinta-se à vontade, deixa Deus te usar. Aleluia. Com poder e graça, já quero agradecer em nome de Jesus a presença da senhora aqui. Amém. Amém. Aleluia. Santificado é o Senhor Jesus. Eu já agradeço o carinho e o amor dos irmãos. Trago uma palavra de agradecimento do nosso pastor Tennyson, ao pastor local. Que Deus abençoe a família grandemente. Amém. Eu quero dizer aos irmãos que é grande a presença do Espírito neste lugar. Aleluia. Este lugar não é outro senão a casa do nosso Deus. Na nossa casa nós fazemos o que queremos, andamos da maneira que queremos, porque é a nossa casa. Mas na casa do nosso Deus nós fazemos e andamos conforme agrada a vontade dEle. E como estamos de pé, vamos abrir a palavra do Senhor. Aleluia. Em Ruth, livro de Ruth. Aleluia. Penso que é uma das histórias mais conhecidas da palavra de Deus. Ruth, capítulo 1. Antes de lermos o texto, eu quero dizer para os irmãos que eu estou maravilhada com o tema que o Espírito Santo revelou às irmãs. Aleluia. Porque o alvo principal da igreja do Senhor, que vai morar no céu, é o amor e a unidade. A igreja tem que amar e tem que ter um firme propósito para vencer no Senhor. Então vamos ler a palavra do Senhor, Ruth capítulo 1, versículo 14, 15, 16, diz assim a palavra do nosso Deus. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes ou insiste para que te deixe e me afaste de ti. Porque onde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Curva a sua cabeça junto comigo nesta hora. Espírito Santo de Deus, mais uma vez diante da tua presença, tu que habita em cada coração, tu que faz morada em cada coração nesta noite, eu quero te pedir que tu venha trabalhar de uma forma toda especial. Eu quero declarar que é teu Espírito um controle nessa noite, que é teus nossos corações para falar, para ministrar, para ensinar, para transformar, para lapidar. Doce Espírito de Deus, tenha liberdade de ação nas nossas vidas. Tu és o professor, tu és o ensinador, tu és mestre por excelência. A palavra é tua, a revelação é tua. Eu me escondo atrás da cruz de Cristo, declarando que a minha dependência está em ti. É tu que conhece cada coração, é tu que sabe cada necessidade. Arabassuri canto de manai, fala baixo manai, fala conosco nesta noite, porque tu és grande em agir, tu és poderoso para libertar, tu és poderoso para salvar, tu és poderoso para curar, e tu és poderoso para avivar a tua igreja, começar em mim, em nome de Jesus. Sem te dando glória, aleluia. Aleluia. A palavra de Deus nos revela: Israel se encontrava no momento de crise em que os juízes julgavam Israel. E na época em que os juízes estavam julgando, houve uma fome em Belém, a casa do pão. Belém significa a casa
E a Bíblia diz que houve uma grande fome naquele lugar, porque o povo se afastou do Senhor, o povo estava longe do seu Deus, professavam o Senhor com seus lábios, mas o coração estava longe do Senhor. Então, quando Deus quer nos chamar para perto dele, quando o Senhor quer chamar a nossa atenção, ele começa então muitas das vezes a tocar naquilo que nós amamos. Muitas vezes ele começa a tocar naquilo que vai fazer com que nós nos aproximemos dele. Então o Senhor começa a trazer uma fome àquela terra. E a Bíblia diz que aquela fome fez com que um homem chamado Elimeleque chamasse a sua esposa Noemi, chamasse o seu filho Malom e o seu filho Quilion, e tomou aquele homem uma decisão: a fome na terra, então nós vamos sair daqui e vamos para a terra de Moabe. Aqui eu abro um parágrafo. Irmãos, todo homem e mulher de Deus, quando tem uma decisão a tomar, primeiro passo é dobrar os joelhos e buscar a direção do Espírito. Amém. A Bíblia não relata em nenhum momento que aquele homem Elimeleque dobrou o joelho e clamou: Senhor, Senhor, o que eu devo fazer em meio à crise? O que eu devo fazer em meio a essa dificuldade? Não, ele pega a sua família e vai. Isso me retrata Abraão há muitos anos atrás. Abraão resolve, por causa também da fome, ele vai para o Egito. Abraão conhecia a lei, conhecia a palavra, sabia que Deus havia dito: não ireis ao Egito, porque é um povo que não me serve, é um povo que luta contra mim. Abraão, quando vê a fome na terra, Abraão pega sua mulher Sara e vai para o Egito. Consequência de um homem também que não orou. A Bíblia diz que aí a sua mulher é tomada por Faraó, e ele tem que mentir que ela não era esposa, que ela era irmã. E o que acontece? Passou uma noite, talvez em claro, pensando que Faraó estaria fazendo com a sua esposa, porque não buscou direção de Deus. Aleluia. Mais à frente, nós vemos o seu filho Isaque. A Bíblia diz que Isaque agora houve fome na terra, igual havia nos dias de Abraão. E agora vai o filho que um dia com certeza ouviu seu pai contar que houve fome na terra, foi para o Egito. Agora nós vemos o filho de Abraão, Isaque, tomando a mesma atitude do pai. Interessante é que filhos geralmente copiam seus pais, mas geralmente no que é errado. Nunca você vê um filho tentando imitar o pai e a mãe naquilo que é bom. Observa que Isaque tem a mesma atitude do seu pai. Agora vai Isaque para o Egito. Mas o Senhor foi tão misericordioso que a Bíblia diz que quando Isaque ia para o Egito, o que acontece? O Senhor aparece na frente dele e diz: não desça ao Egito. E o que me chama a atenção é que Isaque foi obediente à voz do Senhor. A Bíblia diz que então ele resolve ouvir, e ele volta, e o Senhor diz para ele: fica aqui nessa terra, fica aqui neste lugar, não desça ao Egito, fica em Gerar. Irmãos, Gerar estava passando fome, Gerar estava passando por seca, Gerar estava em um quadro caótico. Agora Deus abre a boca e fala para ele: fique em Gerar. Talvez se Deus fizesse isso comigo, com você, às vezes olhamos tudo difícil, porta fechada, olhamos para a direita, não vemos solução, olhamos para a esquerda, não há solução, para frente e para trás, e Deus fala: fica, confia, espera, eu sou um Deus que quer acrescentar a tua fé, confia em mim porque eu vou fazer milagre. Muitas vezes nós queremos ouvir e tomamos uma decisão precipitada. Jesus. E a Bíblia diz que agora Isaque ouve a voz do Senhor, confia no Senhor, no Deus que tudo pode fazer. E a Bíblia diz que ali em Gerar ele planta. Irmãos, plantar numa terra seca, plantar numa terra onde não dava nada, mas ele, obediente por fé, ele começa a plantar. E a Bíblia diz que em um ano ele colheu 100 vezes mais do que ele havia plantado, porque ele creu na palavra que o Senhor havia determinado. Aleluia. Irmãos, centro da vontade de Deus, ainda que seja difícil aos nossos olhos, ainda que não viramos nenhuma aparência de melhora, está no centro da vontade de Deus,
minha vida, é o melhor lugar para a tua vida. Isaac, porque obedeceu e ficou no centro da vontade de Deus, a Bíblia diz que prosperou, enriqueceu abundantemente. Aleluia. Agora voltando à história, Elimeleque pega a família. E a Bíblia diz que agora Elimeleque vai para Moabe. Irmãos, quem eram os moabitas? A Bíblia diz que os moabitas, Ló, ele coabitou com a sua filha mais velha. E ali ela teve um filho de um incesto chamado Moabe. E dali viera a descendência dos moabitas. Um povo que mais à frente se tornou inimigo do povo de Deus. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 23, versículo 3 ao 6 assim: todo moabita não entrará na congregação do Senhor, e eu não permitirei por 10 gerações. E a Bíblia ainda disse: porque os moabitas, quando o meu povo saiu do Egito, eles não deram água para o meu povo, eles não deram pão para o meu povo, e ainda contrataram o profeta Balaão para proferir maldição contra o meu povo. Mas eu, Senhor, transformei a maldição em bênção, abençoei o meu povo. Então eles conheciam a palavra. Elimeleque sabia que os moabitas eram inimigos do povo de Deus. Elimeleque sabia que Deus havia impetrado uma palavra de maldição contra os moabitas. Mas aquele homem, ele vai. E a Bíblia diz que leva, não só ele vai sozinho, carrega a família e os filhos com ele. Aqui eu abro um parênteses para você, sacerdote do lar. Cuidado com a atitude que você toma. Porque a sua esposa, como mulher de Deus, como serva de Deus, ela que conhece a palavra sabe que ela tem que ser submissa. E como uma mulher submissa, ela tem que obedecer o marido. E muitas das vezes, se ela te acompanhar, será que ela vai ser bem sucedida na caminhada? Porque o sacerdote, ele tem que entender que qualquer posição que ele tomar, qualquer passo que ele der, ele vai refletir sobre a sua esposa e sobre os seus filhos. E aquele homem, sem consultar a Deus, porque era um homem que não tinha fé, ele vai então para Moabe. E a palavra de Deus diz que chegando Elimeleque ali em Moabe, a Bíblia diz que aquele homem veio a falecer. Você crê que se Deus houvesse direcionado ele, a primeira atitude de Deus seria matá-lo? De maneira nenhuma. Muitas vezes estamos sofrendo em dificuldade, muitas vezes a família sofrendo, os filhos sofrendo, por causa de decisão errada que muitas vezes tomamos, por não consultar ao Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que Deus mata Elimeleque, porque na mão de Deus está a vida e a morte. Se ele morreu, foi o Senhor que o matou. E a Bíblia diz que o filho Malom, que significa doente, fraco, e Quilion, que significa franzino, também a Bíblia diz que após a morte do pai, eles tomam uma decisão. Conheciam a palavra, sabiam que não poderiam se misturar com os povos moabitas. Agora aqueles moços em idade de se casar, olham aquelas moças lindas moabitas e enchem os olhos, com certeza pensaram: papai agora é morto, não vai poder mais nos proibir, papai agora é morto, não vai poder agora nos frear, então nós iremos lá, iremos tomar essas moças como esposa. Eu quero dizer para você, filho, para você, filha, nesta noite, não importa se seu pai está vivo ou morto, não importa se ele saqueou e está no Brasil, há um princípio de autoridade espiritual que o servo de Deus ele tem que seguir, que o servo de Deus tem que obedecer. Enquanto os seus pais existirem, eles serão autoridade sobre você. Muitos jovens dizem: ah, mas o meu pai e minha mãe estão no Brasil, aqui eu faço do jeito que eu quiser, eu ando como eu quiser, eu determino o que eu quiser. Cuidado. A Bíblia diz que eles tomaram aquelas mulheres moabitas e se casaram com elas. A mulher de Malom se chamava Ruth, a mulher de Quilion se chamava Orfa, e casaram com aquelas mulheres. Irmãos, agora eu vejo Noemi se esquecendo, eu penso, da cidade do seu Deus, da casa de pão. Se Belém significava casa de pão, você crê que aquela seca em Belém seria por toda a vida? Deus estava provando
não creram e foram e pagaram com a vida. E a Bíblia diz agora que morre Malom e morre Quilion, e agora são 3 mortos dentro de casa. E a Bíblia diz que 10 anos aquela mulher ficou na cidade que era inimiga de Deus. 10 anos aquela mulher acomodada com o pecado daquele povo. Porque o crente, quando ele está cheio do Espírito Santo, o crente, quando está revestido do Espírito, o pecado incomoda, o pecado faz mal para ele. Ele não consegue ficar no meio do pecado. Aquela mulher tinha 10 anos, o que seu marido já havia morrido, e ela estava ali tranquilamente. E o que o Senhor faz? Então permite que os filhos morram. Com a morte dos filhos, ela acorda, ela desperta. Muitas vezes Deus permite situações difíceis na minha vida e na tua vida, para o Senhor nos acordar. Ei, será que você está fazendo a minha vontade? Será que você está no centro da minha vontade? Será que você está no lugar onde eu te coloquei? A Bíblia diz que ela não estava no lugar que o Senhor queria. E já faziam 10 anos e ela insistia em estar ali com as suas noras e com seus filhos antes deles morrerem. Mas com a morte dos seus filhos, então ela decide voltar. Às vezes o Senhor permite situações para voltarmos para Ele, para voltarmos ao primeiro amor, que muitas vezes quando nos convertemos, ardia em nós uma chama de ganhar alma, ardia em nós uma paixão por estar na casa do Senhor, e os anos vão passando, e nós vamos esfriando muitas vezes na fé, e quando alguém diz, vamos à casa do Senhor, mais um culto, ou quando alguém diz para nós, vamos nos unir para a oração, ai, estou cansado, não posso. Mas quando nós estávamos no primeiro amor, não tinha tempo difícil, não tinha cansaço, não tinha falta de dinheiro, não tinha trabalho. Nós queríamos estar aos pés do Senhor. E a palavra de Deus diz que agora, com a tragédia dentro do lar, aquela mulher resolve dar ouvido à voz do Espírito. Oxalá que eu e você venhamos ouvir o Espírito antes de uma tragédia acontecer na nossa vida. E a Bíblia diz que ela resolve voltar, porque ouve falar que Deus havia visitado o seu povo em Belém. E agora ela volta, e as 2 noras com ela. E a Bíblia diz que ela vai caminhando à direção de Belém, e Ruth de um lado, Orfa de outro, e ali vai Noemi. E Noemi olha para as noras e diz assim: por que vocês não voltam à família de vocês, à casa do pai de vocês? Por que vocês não voltam atrás dos deuses de vocês? Irmãos, se fosse talvez algumas de nós, quando os filhos morressem, não precisássemos mais da sogra, daríamos graças a Deus. Mas aquela mulher não. Aquela mulher, a Bíblia diz que ela era uma mulher sábia, porque o nome dela já revelava isso. O nome Noemi significa agradável. Então aquela mulher sabia fazer amizade, aquela mulher sabia ter relacionamento, aquela mulher sabia plantar para depois colher. Irmãos, quando ela decide vai embora, o que fez com que as noras quisessem acompanhá-la? Se ela fosse, aqui eu abro um parênteses, uma sogra fofoqueira, uma sogra contendeira, uma sogra autoritária, que acha que o filho casou e tem que mandar na vida do filho e da nora. Se fosse uma sogra daquelas futriqueiras que quer saber de tudo, quer estar no controle de tudo, com certeza naquele momento, quando ela decide voltar, ela diz: vai em paz, Deus te abençoe, nós vamos ficar. Mas a Bíblia diz que não, nós iremos com você. E elas começam a voltar, e a Bíblia diz que Noemi insiste: volte ao Deus de vocês e à casa de vocês. E a Bíblia diz então, o versículo 14 que nós lemos, que elas abraçam ela e choram, porque não querem deixá-la. E a palavra de Deus nos diz que ela insiste: volte ao povo de vocês.
marido a vocês? Então Orfa ouvia aquela palavra. A Bíblia diz que ela dá um beijo no rosto de Noemi e volta à sua terra e ao seu povo. Só que Ruth, ela decide agarrar uma oportunidade única que ela estava tendo na vida. Existe oportunidade na nossa vida que é uma vez só. Ela estava pegando uma oportunidade que lá na frente ela iria entender que ela seria colocada na genealogia de Jesus Cristo. Uma mulher gentia, uma mulher que fazia parte dos inimigos do povo de Deus. Mas aquela mulher, por amor, por causa do amor, porque o amor falou mais alto, a misericórdia falou mais alto, a compaixão falou mais alto. Quando ela olhou para a sua sogra, pensou: ela foi tão boa comigo, ela sempre me ajudou quando meu esposo ainda era vivo, ela sempre foi uma mulher de exemplo, ela sempre foi uma companheira, agora ela está velhinha, eu não posso abandoná-la. Muitos de nós queremos estar unidos quando tudo vai bem. Muitos de nós queremos estar em unidade quando é festa, quando é congresso, mas quando é para chorar, para gemer, para pagar preço, para orar é minoria. E a Bíblia diz, faz-me recordar um grande homem de Deus, profeta do Senhor, chamado Elias. A Bíblia diz que Elias tinha um moço chamado Eliseu. E o moço de Elias seguia ele onde ele ia e o servia em tudo que ele precisava. Porque Eliseu tinha uma visão a respeito de Elias e ele sabia que aquela visão iria acontecer de acordo com a fidelidade dele a Elias. E a Bíblia diz que ele se coloca ao lado de Elias. E ali Elias vai caminhando e vira para Eliseu e diz assim para Eliseu: eu vou para Betel e tu vai ficar aqui, porque o Senhor está me enviando a Betel. E ele vira para o profeta e diz: tão certo como vive a tua alma, eu irei contigo. E foi com ele a Betel. A Bíblia diz que chegando em Betel, os homens de Betel viram para ele e dizem assim: Eliseu, tu não sabe que o Senhor vai tomar o servo dele Elias, que vai arrebatar Elias, e tu fica do lado dele impedindo? Deixai-o sozinho. Eliseu vira e diz assim: calai-vos, eu não quero ouvir. Irmãos, palavra negativa o cristão não tem que ouvir. O cristão tem que ouvir aquilo que edifica, aquilo que vai fazer com que ele caminhe uma milha a mais. E ele não quis ouvir aquela palavra, porque ele tinha um firme propósito: é de Elias que vem a minha bênção. Elias vai ser o canal para eu ser abençoado, Elias vai ser o canal da minha vitória. Então eu não posso sair do lado dele. Unidade, companheirismo, amor. E a Bíblia diz que ele olha para Eliseu e diz assim: fique aqui, porque eu vou para Jericó. Tão certo como vive a tua alma, se tu for Jericó, eu irei contigo. E ali segue ele. Irmãos, talvez se fosse eu e você, desistiríamos no meio da caminhada. Ou talvez emburraríamos a cara e dizia: ai, não vou não, que ele não quer a minha companhia. Às vezes, uma palavra mal interpretada do anjo da igreja, do pastor da igreja, já não queremos estar junto, já não queremos mais compartilhar, já não queremos caminhar lado a lado, já não queremos ajudar na obra. Eliseu só ouviu palavra de derrota para que ele ficasse e não acompanhasse, e ele não ouviu. Firme propósito. Propósito firme. Eu tenho um propósito. É de Elias que vai vir a minha vitória. É dali que eu vou receber a minha bênção. Então não vou sair do lado dele. E a Bíblia diz que ele olha para Eliseu e diz: olha, Eliseu, eu agora vou para o Jordão, e tu vai ficar aqui, porque o Senhor me envia além do Jordão. E ele olha mais uma vez, talvez dissesse assim: é a terceira vez que ele manda eu não acompanhá-lo, não quer minha companhia, não gosta de mim. Muitas vezes acontece conosco, estamos na casa do Senhor e alguém fala alguma coisa e nós então nos condoemos e já não queremos mais fazer a obra de Deus, não queremos mais colocar a mão no arado. Mas Eliseu sabia o que ele iria receber lá na frente, e ele falou: eu vou contigo.
Amém. E a Bíblia diz que então ele vai com Elias, e aí o Senhor faz algo glorioso. Se ele tivesse dado ouvido aos homens, ele tivesse dado ouvido a Elias, ele não veria a glória de Deus. A Bíblia diz que ele pega a sua capa e joga no Jordão. O Jordão se abre e Elias e Eliseu passam a pés enxutos no meio do Jordão. Se ele tivesse ouvido o conselho, ele não viria a glória do Senhor. Se ele tivesse ouvido os negativos, os derrotistas, ele não teria passado pelo meio do Jordão a pés enxutos. A Bíblia diz que quando chega do outro lado, Elias olha para Eliseu e deve ter pensado: eita, homem insistente. A vitória é daquele que prevalece. Amém. A vitória é daquele que não olha para trás. A vitória é daquele que não está preocupado que fulano pensa isso ou aquilo de mim. Que é uma palavra de derrota ou não há. Eu tenho firme propósito. Eu preciso chegar lá. Eu preciso atravessar o Jordão. E ele atravessou com Elias. Amém. Chegando do outro lado, a palavra de Deus diz que ele olha para Eliseu e disse para Eliseu: o que é que tu quer de mim? Quantas palavras? Tu não larga do meu pé, homem. Então peço, o que é que tu quer? E ele vira e diz: ah, esperto, inteligente. Há momento, irmãos, de servir. Mas vai chegar o momento. Há momentos em que o Senhor nos coloca do lado para aprender, para servir, para aprender submissão, para aprender obediência, para aprender a ficar calado, para aprender na lágrima e no joelho como Jesus, para então no momento certo ele abrir o celeiro do céu e nos honrar. Amém. Aleluia. Por causa da obediência de Eliseu, por causa da fidelidade de Eliseu, por causa da insistência de Eliseu, a Bíblia diz que ele olha para ele e diz: o que tu queres que eu te faça? E ele inteligente diz: porção dobrada do Espírito que está em ti. Aleluia. E ele vira para ele e diz: se quando o Senhor me tomar, você contemplar isso, assim se fará. Você acha que ele ia sair do lado de Elias? Se no momento da luta ele não arredou o pé, se no momento da guerra, no momento da adversidade, das palavras contrárias ele não saiu, você crê que ele sairia? Agora que Elias disse para ele uma coisa gloriosa, e a Bíblia diz que quando eles iam andando, o Senhor abre o céu e desce do céu carros e cavalos de fogo e arrebata Elias ao céu sem passar pela morte. E ele contempla aquilo e recebe porção dobrada que havia sobre a vida de Elias. Aleluia. O que a história quer nos dizer? A Bíblia diz que agora estava Noemi e Ruth tinha um firme propósito. Ruth sabia que aquele amor não era um amor qualquer. E quando ela vira e que a sogra insiste, ela fala exatamente o que lemos nesta noite: não insista para que eu te deixe, e não me peça de não seguir-te, porque aonde quer que tu fores eu irei, aonde quer que pousares ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ela vê algo diferente naquela mulher. Ela vê que aquela mulher falava diferente, agia diferente, e por causa do testemunho de Noemi, ela se converte ao Senhor. Ela seguia outros deuses, mas agora ela diz: o teu Deus é o meu Deus. Amém. E a palavra de Deus diz que então elas vão caminhando. Eu te pergunto, o que Noemi tinha para oferecer para Ruth? Uma mulher velha, uma mulher pobre, o que ela poderia oferecer para Ruth? Aqui nós vemos a revelação de nós, a igreja do Senhor. Assim como Ruth, nós como gentios não tínhamos direito nenhum à salvação. Nós estávamos condenados à perdição, mas o Senhor olhou para nós e teve misericórdia de nós. Aleluia. O Senhor nos deu uma oportunidade de salvação. Muitos como igreja, a igreja do Senhor age como Ruth, recebe a oportunidade e agarra, ainda que aparentemente não veja nada, ainda que seja uma coisa difícil, ainda que servir ao Senhor seja lágrima muitas vezes, ainda que servir ao Senhor seja dificuldade muitas vezes, mas muitos agem
e vê, esses crentes não têm nada para me oferecer, eu vou voltar. Muitos entram na casa do Senhor, recebem a palavra com alegria, mas voltam atrás como fez Orfa. Orfa amava Noemi, mas na hora de decidir, na hora da decisão, ela resolveu voltar aos seus deuses. E quantos não são assim? Quantos Deus dá uma única oportunidade e eles fazem exatamente como Noemi, eles voltam atrás à velha vida. Mas oxalá que eu e você façamos como Ruth, a igreja do Senhor. Quando a oportunidade veio, ela agarrou, ela não olhou dificuldade, ela não olhou aparência, ela olhou: eu sinto que há algo nessa mulher, eu sinto que há algo diferente no Deus dessa mulher, e ela aceita o convite e vai. Aleluia. E caminhando de volta para Belém, a casa do pão, Judá, louvor, e ela volta ali, e quando elas entram na cidade, olha o triste quadro, uma mulher, Noemi, que sai com o marido rico, com filhos, agora volta viúva, sem os filhos e pobre. A Bíblia diz que quando ela entra na cidade, sabe o que acontece? O povo da cidade tem pena dela. A Bíblia diz que eles se compadecem do estado dela. E eles chamam, falam com ela, Noemi. E ela diz: não me chamai mais Noemi, me chamai de Mara, porque o Senhor tem afligido a minha alma. O Senhor tem trazido amargura para a minha vida. Aqui eu abro um parêntese. O homem nunca assume as suas culpas e os seus pecados. Quando Deus confronta Adão no Éden, ele põe a culpa em Deus, a mulher que tu me deste. Quando Deus vai confrontar Eva, ela põe a culpa em Adão, põe a culpa na serpente. Foi a serpente que me enganou. A serpente não pôs a culpa em ninguém, porque não havia mais ninguém ali. Mas o homem nunca assume os seus erros e suas culpas. A palavra de Deus diz: do que se queixa o homem, senão dos seus maus caminhos e pecado. Naquele momento ela deveria responder assim: olha, o meu marido como sacerdote, ele tomou uma atitude errada, ele não consultou ao Senhor, por isso eu e minha família sofremos, por isso eu e minha família pagamos o preço. Mas não, é Deus que tem pesado a mão sobre mim. É o Senhor que tem trazido amargura sobre mim. Não me chamai Noemi, me chamai de Mara, amarga. E a Bíblia diz que quando elas entram na cidade, aquela mulher Ruth fala para ela: eu irei após os segadores, porque Deus é maravilhoso. Sempre quando há um determinado a servir ao Senhor, havia naquela casa uma mulher, porque ela foi em obediência ao seu marido. Deus não poderia deixar o final daquela mulher ser daquela maneira. Então Deus resolve mudar o quadro, Deus resolve mudar a cena, Deus resolve mudar o cativeiro daquela mulher, por causa da sua obediência ao seu marido e ao Senhor. Amém. E a Bíblia diz então que a sua nora Ruth diz para ela: olha, eu vou após os segadores. Chegaram lá na época da colheita, chegaram na época das primícias. Deus sempre tem um presente reservado para o fiel. Amém. Elas poderiam ter chegado lá ainda na época da seca, mas Deus prepara tudo. Chegam lá, era a época da cega do trigo, era a época das primícias, e quando elas chegam ali, a sonora Ruth vai colher. Interessante que naquela época, na época da cega, eles juntavam todos os segadores, ou com outras palavras, todo aquele que ia trabalhar na lavoura, os empregados. Chegando todos ali junto, eles são divididos em grupos. Cada um vai para a lavoura de um determinado dono. Depois de todos se unirem para a cega, aí lá é dividido por grupo. Você sabe o que Deus faz na sua onisciência? A Bíblia diz que quando fazem o sorteio, cai em Ruth e para o campo de Boaz. Você sabe quem era Boaz? O remidor de Ruth e de Noemi. A Bíblia diz que naquela época
parente mais próximo de Elimeleque, o seu irmão ou um primo, o parente mais próximo deveria pegar Noemi, que era a esposa, comprar a terra, comprar os bens que eram de Elimeleque e se casar com ela para suscitar, guardar a herança e suscitar filhos, para que a descendência não se apagasse. E sabe o que aconteceu? Deus movendo a sua mão a favor de Noemi pela sua fidelidade. A Bíblia diz que ela vai cegar e a sorte cai no campo de Boaz. E quando ele está trabalhando, ela não era uma moça qualquer. A Bíblia diz que ela começou cedo o trabalho. E quando ele está ali colhendo as espigas que sobravam, porque na colheita o resto que sobrava era necessário ficar e não ser colhido, para o órfão pegar, para a viúva pegar, para o pobre pegar. E ela ia atrás colhendo o resto que sobejava. Daqui a pouco chega o patrão Boaz naquele lugar, na fazenda, e o que me chama a atenção é que aquele patrão não chega já irado pela manhã. O que me chama a atenção é que Boaz não chega gritando, xingando, amaldiçoando os empregados. A Bíblia diz que ele abre a boca e abençoa os seus funcionários. Aquilo que nós plantamos é o que vamos colher. A Bíblia diz que quando ele abençoa os funcionários respondem: que Deus te abençoe. E quando ele olha aquela moça, ele diz: que moça é essa? E ele diz: é uma moabita, vou te contar a história. E conta a história para Boaz. E Boaz se impressiona com aquilo e vê que ela não era uma moça qualquer. E sabe o que ela faz? Ele faz: deixai sobrar mais pelo caminho para ela colher. Sabe quem é Boaz nessa história? É a tipologia de nosso Jesus Cristo. Mesmo no momento de dificuldade, se formos fiéis, o Senhor está com a sua mão estendida. Aleluia. Para cuidar de nós. Ainda que não vemos, ainda que não sabemos, Ruth não sabia, mas a atitude de Boaz era a mão de Deus cuidando dela. E a palavra de Deus diz que ela colheu, e ele chama Ruth no final do dia e diz para ela na tarde: se você precisar de água, beba com as minhas moças. Se você precisar, se ajunte com elas. Não vá buscar em outro campo, filha, fique aqui mesmo. E a Bíblia diz que ela então se humilha, ajoelha nos pés de Boaz e agradece nos pés de Boaz. Humildade, submissão à voz de Deus. Qual foi a palavra de Boaz para ela? Não vá a outro campo, ficai aqui. Quantos têm saído a outros campos que o mundo tem oferecido? Não têm ouvido a voz de Deus e vão a outros campos e perdem a bênção. Estava pertinho de Ruth ser abençoada, estava pertinho da história dela ser mudada, mas era necessária obediência. E a Bíblia diz que ela então agradece a ele, e ele faz uma oração linda por ela. E ela pega e volta para a sua sogra e conta à sua sogra tudo o que tinha acontecido. Quando ela relata quem era aquele homem, a sogra entende que a mão de Deus estava ali. E o que me chama a atenção é que aquele homem deveria casar com Noemi, ele que deveria ser o remidor de Noemi. Mas a Bíblia diz: agora Noemi abre mão da sua terra, da sua propriedade, do seu novo casamento, da sua remissão, por amor a Ruth. Quantos de nós teremos essa capacidade em amor? Perto de receber uma grande vitória, abrir mão de tudo por amor ao irmão, por amor à obra, por amor ao Senhor. Porque o remidor teria que remir a viúva ali de Elimeleque era Noemi. E ela vira para Ruth e diz para Ruth: filha, sabe o que tu vais fazer? Quando Boaz amanhã tiver comido e se fartado e for dormir, tu vai de mansinho e deita aos pés dele e fica ali deitado. Sabe o que significa isso?
ela foi ao encontro dele. Eu disse que Boaz tipifica o nosso Senhor Jesus Cristo. O lugar da vitória está nos pés de Jesus. O lugar da bênção está nos pés de Jesus. Não há outro lugar de sermos abençoados, de sermos prósperos, de sermos felizes, a não ser aos pés de Jesus. E aquela mulher vai de mansinho, não fez estardalhaço algum, não fez propaganda. Olha, tô indo para a oração, tô indo para o jejum. Ela vai de mansinho aos pés do Senhor e deita aos pés de Boaz. E a Bíblia diz que ela põe sobre ela a capa de Boaz. Isso era sinal, confiando na proteção dele. E sua nora disse, a sua sogra disse: tudo que ele te falar quando acordar, tu faça. E orientou-a, porque ela não tinha entendimento dos costumes dos judeus, porque ela era uma gentia. E a Bíblia diz que à meia-noite algo aconteceu. Meia-noite é um tempo de milagre pela palavra. À meia-noite, Paulo e Silas na prisão, e o anjo do Senhor desce no meio da prisão e age um terremoto, e a porta do cárcere foi quebrada e eles foram livres. À meia-noite, o Senhor Jesus, ele foi às partes baixas a resgatar as almas. E a Bíblia diz que à meia-noite Boaz se estremece e acorda, bate com o pé em Ruth e olha para ela, e ela diz: seja meu remidor. E ele fica impressionado. Tu poderia ter pego um rapaz novo, diz para ela, tu poderia ter pego um rapaz rico, mas tu vem a mim. E ele fica maravilhado e diz para ela: a tua segunda atitude foi maior do que a primeira com a tua sogra. Aqui eu abro um parêntese. O princípio de Ruth, obediência ao mais velho. Princípio de Ruth, saber ouvir bons conselhos. Se ela fosse ouvir conselhos como muito tem ouvido por aí, com certeza alguém diria: tu vai obedecer e casar com esse velho? Por que tu não arruma um brotinho lá da terra dos Moabitas? Porque o mundo está preocupado com a aparência, mas o Senhor está olhando o que está por dentro. Ela não se preocupou com a aparência daquele homem Boaz. Ela se preocupou em estar no centro da vontade de Deus. E aquele que quer estar no centro da vontade de Deus, ele sempre é surpreendido pelo Senhor. A Bíblia diz que quando ela obedece, se deita aos pés de Boaz, ele diz para ela assim, quando ele acorda: fica aí um pouquinho aqui até de manhã, porque quando amanhecer, tu espere, fica tranquilo esperando, porque eu vou resolver este negócio. O problema da igreja está aí, em saber esperar o tempo de Deus. O problema da igreja está aí, saber esperar no Senhor. Boaz era o tipo de Jesus Cristo. Jesus nos fez uma promessa, Jesus nos prometeu em casamento. Ele ainda não voltou, mas ele prometeu e ele irá voltar. Ele disse para Ruth: espere, porque eu vou resolver este negócio e voltarei. Jesus, ele foi e resolveu a questão da casa, da propriedade. Jesus foi e já preparou para nós um lugar. Jesus já foi e preparou uma morada para nós. Mas a igreja muitas vezes não quer esperar. A igreja não sabe esperar. O segredo da vitória está na paciência. E Ruth soube esperar. Quando ele mandou que ela esperasse, ela esperou. Que nós possamos esperar nas promessas do Senhor, porque fiel é aquele que prometeu. E a Bíblia diz que quando ela esperou, ele vai para a cidade. E a Bíblia diz que na cidade ele se encontra com 10 anciões. E a Bíblia diz algo interessante aqui. Quando ele se senta com 10 anciões para resolver a questão, ele descobre que tinha um outro remidor, que era um parente mais próximo, um irmão de Elimeleque.
Então Boaz não poderia tomá-la como esposa, a não ser que o parente remidor mais próximo resolvesse não querê-la. Irmãos, olha bem, a Bíblia diz que esse remidor, esse parente próximo, Boaz chama ele de fulano. A Bíblia não fala o nome dele, a Bíblia chama ele de fulano. Sabe por quê? Porque quando ele chega perto dos anciãos, dos 10, que segundo alguns estudiosos, esses 10 anciãos representavam a lei, e a lei não pode fazer nada pelo homem, e não podia fazer como não fez. A Bíblia diz que aquele fulano ia passando, e Boaz, olha, ô fulano, vem cá. Olha, é o seguinte, tem algo para você resolver aqui. Você lembra de Elimeleque? Sei, meu irmão, pois é. Ele foi embora, a terra dele foi vendida, e você, como parente remidor mais próximo, precisa comprar a propriedade. Aí ele se alegra, o fulaninho. Até aí eu creio que a Bíblia daria nome a ele se ficasse até aí, porque ele se alegra em pegar a propriedade de Elimeleque de volta. Por quê? Mais terra, mais dinheiro, mais nome. Mas quando ele diz, mas se tu tomar a terra, terá que tomar Ruth como esposa, ele volta atrás. Sabe por quê? Porque se ele pega Ruth, ele teria que ter filhos dela, e esses filhos é que iam herdar as terras e a bênção, não ele. O que a Bíblia quer nos ensinar nesta noite? Um homem que não quis honrar o nome do seu irmão tem o seu nome apagado na história. Uau. Quantos de nós não paramos para pensar quando vamos desonrar o nome do nosso irmão? Quando vamos defamar o nosso irmão? Quando vamos falar mal de alguém? Quando vamos caluniar alguém? E aquele homem, porque não quis suscitar ao seu irmão uma herança, um nome, a Bíblia não citou o nome dele, foi apagado. E ele fala, não, eu não vou ganhar nada com isso. Irmãos, se ele tivesse pegado a bênção, ele teria recebido o nome, ele teria sido citado como um canal para Ruth entrar na genealogia de Jesus. Mas o que ele faz? Aquilo que plantamos nós vamos colher. Não quer honrar o irmão, foi desonrado pela palavra, e foi citado na palavra como fulano qualquer. Mas quando ele rejeita, aí o remidor mais próximo era quem? Era Boaz. Boaz inteligente pega a bênção, e segundo a lei, Ruth deveria ir até ali, pegar o sapato do remidor que se negasse a casar com ela, tirar o sapato do seu pé e cuspir na cara dele. Isso era a lei de Deus. Mas sabe o que acontece? Ruth já tinha tido um encontro pessoal com o Senhor. Ela já tinha entregado a vida dela ao Senhor, ao Deus de Israel. Então a atitude dela agora é diferente. Ela não vai lá tirar satisfação, ela não vai lá brigar com fulano, não vai lá arrancar o sapato dele e cuspir na cara dele, não. Porque agora ela entendia, é o Senhor que vai me justificar. Amém. É o Senhor que vai agir por mim, é o Senhor que vai mudar a minha história, é o Senhor que vai mudar o meu quadro. E a Bíblia diz então que naquele momento Boaz faz o trato, tira o sapato do pé e troca de sapato com aquele homem, e ele se casa com Ruth. Eu convido a igreja para colocar de pé nesse momento. Aleluia. Oh Deus. Eu disse para você que Deus mudou o quadro da história por causa da fidelidade de Noemi. Obediência ao seu marido, obediência a Deus. Então Deus permite que ela regresse, mas ela não ficaria muito tempo com o nome de amargurada, com o nome de amarga. O que Deus reserva para ela? Uma nora apaixonada, amante dela, que amava ela de verdade. E por amor, por causa do amor de Ruth, ela passa o seu direito da terra, passa o seu direito de se casar com Boaz. Mas o que acontece? Quando Ruth se casa com ele, fica grávida, e a criança é dada nos braços de Noemi. E a Bíblia diz que Noemi se torna babá daquela criança. E agora nós vemos, o sonho de Noemi era ter neto. Isso humanamente era impossível, porque os 2 filhos dela estavam mortos.
Mas Deus opera um milagre no meio do impossível. O que Deus faz? Usa Ruth para realizar o sonho de Noemi. Agora nós vemos Noemi com uma criança no colo, andando pela cidade, o povo chamando aquela criança de Obed. Você sabe o que significa Obed? Filho de Noemi. O filho agora não era de Ruth, se tornou filho de Noemi. E você sabe quem é esse Obed? O pai de Jessé. Você sabe quem é esse Jessé? O pai de Davi, a qual veio Jesus, o Salvador meu e teu. Agora, uma gentia, uma moabita, que não tinha herança, que não tinha direito à salvação, por obediência e por amor e propósito firme no seu coração, é honrada. Casa-se com homem rico, tem um filho e entra na genealogia de Jesus. Amém. Você quer a igreja ser vitorioso, vitoriosa? Você quer mudar o quadro da sua história de tristeza, decepção e amargura? Amém. O primeiro princípio: estar aos pés de Jesus. Amém. Segundo princípio: obediência. Terceiro princípio: unidade, propósito e amor. Foi o amor dela que motivou o caminho para a vitória. Amém. Que o Senhor em Cristo vos abençoe nesta noite. Amém. Aleluia. E eu gostaria de fazer um convite, e a irmã me ajude no teclado. Aleluia. Se o pastor me permitir. Curva a sua cabeça. Primeiro convite que eu quero fazer nesta noite. Se existe uma vida que entrou aqui nesta noite, que está na posição de órfã, ouviu a palavra, alegrou o coração, muitas vezes gosta de vir, de estar na igreja, mas os prazeres do mundo têm te atraído para trás, e você não tem prosseguido na caminhada, você tem feito como órfã, voltado atrás. Eu gostaria de te convidar aqui na frente. A oportunidade é única, é hoje. Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de salvação. O Senhor Jesus nos convida nesta noite. Não seja como Noemi, não seja como órfã que voltou atrás. Faça como Ruth, que decidiu seguir Noemi. Glória a Deus. Se existe mais uma vida que quer declarar ao Senhor, que quer falar: Senhor, eu tenho sido como órfã atraída aos prazeres do mundo. Eu tenho muitas vezes, eu começo e não prossigo, volto atrás. Eu penso que vou prosseguir, mas no meio da caminhada eu volto. Eu te convido nesta noite, venha no altar do Senhor, receber oração, renovar sua aliança com Ele. Amém. Renovar sua fé, renovar o seu primeiro amor. O segundo apelo que eu quero fazer nesta noite é aquele que está vindo na igreja, mas a chama do primeiro amor já se apagou. Você vem porque o pastor te chama ou faz um convite, ou porque existe um departamento na igreja e você faz parte dele. Você não vem mais para a casa do Senhor, para a casa do pão, porque você ama como você amava, nem porque a chama do Espírito Santo continua ardendo no seu coração como ardendo no início da sua caminhada. Eu te convido à frente para renovar a sua aliança com o Senhor. Hoje é noite de renovação. Hoje é noite de renovar a nossa aliança e o nosso propósito com Deus. É verdade, Deus. Nós não podemos nos acomodar. Igreja não é reunião social. Igreja não é lugar para vermos o irmão dar nos dedinhos nem dar pia nas costas. É lugar onde nos encontramos com o nosso Senhor. Onde nos deitamos aos seus pés e Ele estende as suas asas sobre nós. Eu convido à frente você que quer renovar a sua aliança com o Senhor nesta noite. Aleluia.